dessa rodada, clássico carioca. Temos Flamengo e Botafogo. Vamos dar uma olhadinha numa prévia dessa partida? Domingo tem clássico no Maracanã. Flamengo de Sampaoli. Botafogo de Luiz Castro. O técnico português vai encarar o rubro-negro pela 4ª vez desde que chegou por aqui e terá pela frente o 4º treinador diferente ali no comando do rival. Nos 3 jogos até então, Luiz Castro tem uma vitória e 2 derrotas. Venceu no Brasileiro do ano passado o Flamengo de Paulo Souza. No segundo turno, perdeu para o Flamengo de Dorival Júnior. No Carioca desse ano, derrota para o Flamengo de Vitor Pereira, que não comandou o time em Brasília. O auxiliar Rui Quinta teve essa missão. Agora, Luiz Castro tem Sampaoli pelo caminho, o argentino que quer que o Flamengo se torne invencível. Eu quero ficar aqui em um time muito grande para ter um time invencível. Tomará tempo, pero é mi sonho. Mesmo com a goleada 8-2 contra o Maringá pela Copa do Brasil, agora a história é outra, é Brasileirão, é clássico. E o Sampaoli pega um Botafogo em ótimo momento. 11 jogos de invencibilidade, 6 vitórias seguidas, titulares descansados. Ou seja, chega com confiança e com boas chances também. E aí, tem favorito para esse duelo? Eu sinceramente nunca percebi muito bem o que é que importa o favoritismo para um jogo de futebol. Porque o futebol deu-nos tantas lições ao longo das nossas vidas que não interessa nada quem é ou quem não é favorito. O clássico é clássico. Está tudo dito. É clássico. O que é que se espera de um clássico? Sempre algo de vibrante, algo de emocionante. Vamos lá, vamos jogar. A Roberta Barroso nos contou um pouquinho de como chegam as duas equipes para este clássico. Chamou muito a atenção essa questão que o Luiz Castro vai enfrentar o 4º técnico diferente contra o Flamengo, dessa vez o enfrentamento com o Jorge Sampaoli. O Flamengo chegando nesse início de trabalho do Sampaoli, já numa outra condição anímica, também já dá para a gente ver em campo, acho que mais do que isso, um pouco do que é a mão do trabalho dele, o característico de times dele, daqueles times muito intensos e tal, e um Botafogo numa sequência boa também. O Luiz Castro acho que passou por um período de uma certa turbulência e agora começa a acalmar as coisas. Um jogo que promete ser bem interessante, inclusive. Pois é, eu fico pensando no Luiz Castro, né? Vou montar meu time aqui, já conheço o trabalho desse técnico e não sei o que, já enfrentei ele. Não, é outro. Já conheço esse time, agora... Já é o terceiro, já é o 4º. Os mesmos jogadores, né, praticamente. O Sampaoli, eu estou bem curiosa para ver esse confronto, muito por conta do momento dos times mesmo, né? Assim, com o Botafogo, que tem me chamado a atenção no trabalho do Luiz Castro, é que não são partidas brilhantes, aquela que você vê e você fala, nossa, olha que jogo interessantíssimo. Mas um Botafogo que ele tem conseguido colocar e dar uma identidade em diferentes competições e com diferentes jogadores. Então ele poupa no meio da semana pensando numa sequência de competição e ele consegue o resultado. Exato. Ele entra numa competição que é diferente e ele consegue o resultado. Então isso está muito interessante de ver, esse Botafogo com o SAF, numa segunda temporada de SAF, passando muito por aquilo que a gente falou. E agora um Flamengo diferente, né? Um Flamengo com um trabalho diferente, com uma sequência que ainda precisa corrigir de ajustes, mas ali na frente retomando o que o Flamengo tem de melhor, né? Essa parte muito mais criativa, ofensiva e com jogadores retornando, né? Então a gente ainda vai conseguir ver um pouquinho desse Flamengo de Sampaoli com a Arrascaeta, desse Flamengo de Sampaoli com o Bruno, quando ele puder voltar. Mas eu ainda estou curiosa para ver esse ajuste com o Gabriel. Onde que o Gabriel vai entrar, onde que ele vai conseguir retomar o futebol dele, passando por aquilo que ele falou ainda com o Vitor Pereira, gostaria de voltar a ser centroavante ou não.
ainda é uma dupla com o Pedro, eu ainda estou curiosa para ver onde que esse Gabriel vai entrar no Flamengo do Sampaoli. E o Sampaoli, depois do jogo contra o Maringá, ele foi mais contundente na entrevista coletiva, ele falou, eu vou ter que usar os dois. Exato. Aí ele falou de uma forma mais firme, se havia uma dúvida que em algum momento ele poderia escolher um ou outro, agora ele já se coloca, não, eu vou ter que usar mais os dois. O bom treinador, ele tem que dar o jeito de tentar encaixar os melhores jogadores que ele tem à disposição. Óbvio que se não der, ele tem que prezar pelo coletivo. Porque às vezes você fala, os melhores têm que jogar. Não, os melhores têm que jogar desde que eles, o time performe melhor do que de uma outra maneira. Se de uma outra maneira, tu tirando um ou dois jogadores que são tecnicamente melhores, o time performa melhor, o coletivo sempre é superior. Sempre tem que ser privilegiado. Em relação ao que a Mari falou do Luiz Castro, por mais que todo mundo conheça futebol brasileiro, que ele estude o futebol brasileiro, tem coisas que a gente só sabe quando está dentro de um grupo, né? E que o treinador só vai saber quando ele entra no futebol brasileiro. E o Luiz Castro está sendo inteligente o suficiente para entender isso. Às vezes ele está abrindo mão, de repente, de algumas convicções ou ideologias que ele tinha de jogo, de proposta de jogo, para conseguir o quê? Conseguir performar, ter resultado e depois, com o tempo, porque no começo ele sofreu bastante aqui no Brasil, né? Teve alguns choques de realidade, né? Como invasão de CT, calendário, como todos que chegam. E agora parece que ele está, que nem a Mari falou, às vezes não performa de uma maneira espetacular, mas está conseguindo entregar resultado. E assim, isso é muito da adaptação do treinador que vem de fora para o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é essa. Tu precisa do resultado para ter tempo. Sim. Tu não vai ter o tempo para depois ter o resultado. Aqui as coisas funcionam dessa maneira e por mais que a gente ache errado, por mais que a gente discorde, a gente pode tentar mudar essa realidade no dia a dia, no longo prazo. Mas a curto prazo tem que se adaptar. E o trabalho do Luiz Castro também, você pegar o time principal do Botafogo, é um time bem interessante também, né? Tem peças bem legais e que ele, aos poucos, também conseguiu dar esse encaixe para essa equipe. Amanhã talvez seja uma grande prova aí para esses dois trabalhos, o clássico carioca da rodada. Turma, fim de papo aqui no nosso Sport Center, vem aí linha de passe, William Tavares e grande elenco.